Ezequiel 28, 12 e 19. Eu vou ler tudo, tá? Porque nós vamos esquadrinhar, como diz Provérbios. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Quando fala o filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, você imagina que é a figura de um rei, né? Mas esse rei está representando alguém, presta bem atenção nessa linguagem. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, preste atenção. E os teus pífaros, alguém pode consultar aí o que é pífaros no Google? No dia em que fostes criados, no dia em que foste criado, nós não trabalhamos a criação agorinha? Então houve o dia que ele foi criado. E ele foi criado com essa beleza e com essa formosura. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas. Lembra do Salmo? Da onde virá meu socorro? Do monte. Lembra que monte é esse? Volta aqui. No monte santo de Deus, eleva os meus olhos para o monte. O monte santo de Deus, não é uma montanha não, tá? Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Pedras afogueadas, preste atenção em todos esses detalhes. Perfeito era nos teus caminhos. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. E se achou iniquidade em ti. Achou pecado? Não. Transgressão? Achou o quê? Anote essa palavra. Olha que perigo é iniquidade. Na multiplicação do teu comércio. Eu quero parar em comércio. Na multiplicação do teu comércio. Vamos lá? O que é comércio? Venda de algo. Não é isso? E o que esse querubim vendia? Gente, peraí, mas Satanás, um querubim, né, que ele não tinha esse nome aí, eu estou usando só porque é mais fácil de compreensão. Ele vinha ao trono no Monte Santo, voltava, descia com revelações, informações, e fazia o quê? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Você sabe o que é uma pessoa violenta? Grossa, áspera. Sabe o que é? Uma pessoa que não tem pudor para tratar com o outro, não tem respeito, não tem honra, não tem polimento. Nós não estamos livres disso. Mas se nós estamos buscando a natureza do cordeiro, nós precisamos andar na contramão do mundo. Nem que doa, nem que sofra, nem que você perca, nem que você renuncie, nem que você seja chamado de ingênua, de besta,
de tonta, de menina. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. E pecaste. Aqui já fala de? Por isso te lancei profanado. Alguém quer pesquisar o que é profanado? Violação do santo, alguém que viola os santos. O que é viola? Violou uma criança, violou uma virgem. Do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que consumiu, e te tornei em cinza. Sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Aqui tem um código aqui muito poderoso, muito precioso. Expõe a nossa nudez, porque, deixa eu te falar, o pecado do teu irmão é o meu pecado. Nós somos um corpo, sabe disso? Por isso nós temos que se arrepender pelo comércio. O pecado do teu irmão, do meu irmão, é meu pecado. Então nós precisamos se arrepender e não ser juízes. Então tem essa exposição da nossa nudez, mas também tem um código muito poderoso aqui. Porque só vira cinza aquilo que é passado pelo fogo. O fogo consumidor, que destronou e jogou ele por terra e que tornou ele cinza, foi um fogo de sentença. Mas existe um fogo que ele é purificador. Esse daí não nos destrói. Esse daí nos purifica. Essa cinza aí, ela até precisa sair dos nossos poros. Ela precisa sair de nós. Ela precisa sair de nós porque ela está dentro de nós. Ou teu pai nunca vendeu nada, tua mãe, teu avô, teu bisavô, teu tataravô nunca vendeu nada ilícito? Então essa natureza está dentro de mim e de você. E é em busca da natureza do Cordeiro que nós temos que subjugar isso diante do trono de Deus, em arrependimento. E clamar que o fogo do Cordeiro nos purifique. Ele precisa me purificar. Eu preciso me purificar. Eu preciso me purificar. E eu clamo que as chamas do Cordeiro me purifiquem. E essa cinza, ela precisa sair de mim. Quando essa cinza sair de mim, é sinal que eu fui purificada disso. Veja que ele tinha pedras ornamentadas. As vestiduras dele eram. Ele tinha tambores, porque Judá é de quem? Da adoração. Vocês vão ver isso nas tribos. Adoração. Minha filha, tu está vendo a guerra que você tem. A beleza dele fez dele elevado. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Aqui não está falando de uma beleza externa, corpo, cabelo da apóstola Rívtica, rosto, braço. Não, mas existe uma beleza que ela está relacionada à minha intimidade com Deus. Que são
os presentes que Deus me dá para você, dons, talentos. Essa beleza aqui, ela está comparada àquela vestimenta lá de pedras preciosas. Isso que é um nível que a gente vai encontrando em Deus. O apóstolo não está falando da estrutura de corpo dele, das pedras? Não está falando disso? Conta quantas pedras tem ali. Vamos lá? Quem conta? Eu vou falar, você vai contando. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores. E os pífaros. Quem viu o que é pífaros? Flautas. Tambores e flautas. Adoração. Em ti se fazia. Em ti, de ti saía a adoração. Entende? Isso daqui é assunto de outra aula. A adoração que sai de dentro de você não é as cordas do teu instrumento. Ele só é o instrumento. O que sai de dentro de você é o que você é. Por isso que nós temos que se alinhar, tá? Eu estava assistindo uma ministração e ela denunciava que Goiânia é uma cidade onde as pessoas vêm aqui profetizar vitória a troco de roupa, calçada e bolsa. Isso é verdade? Vitória para as pessoas, vem entregar revelações que a pessoa quer ouvir, sabe? Deus está te dizendo que vai te levar num nível. As pessoas muitas vezes vão atrás dos profetas para ouvir e agrada em troca do isso. Agora deixa eu te falar. Se isso daí não for comércio, é o quê? Eu profetizo para você e você. As coisas não podem ser ridicularizadas assim. É lógico, queridos, que existe um princípio de honra e não tem nada a ver com isso. Mas existe algo que não pode entrar no nosso coração, que é o comércio. A barganha. Só o que te agrada. Vou entregar para você promessas de lugares que eu sei que você está aí dentro do seu coração, porque, queridos, existe uma linguagem que é feita com a minha alma. A alma, ela lê as pessoas, você sabia disso? Faz uma leitura. E existe um outro tipo de revelação que é acessado no cosmos, você sabia disso? Lá onde estão os tronos. Então eu sei que é o desejo, que já tem oração sua, eu tenho essa informação e eu profetizo isso. Isso é uma denúncia grave. Então só tem um jeito de eu e você sair disso. Não aceitar isso. Toda profecia que vier até mim e até você, nós vamos subir e vamos render ao Senhor. Até uma visão, um sonho. Eu tive um sonho, estava contando para a povo, fiquei feliz. Rendi. Amém? E se for um laço? Está rendido. Já está diante do trono, o Senhor já tem domínio sobre aquilo. Amém? Então, para nós que estamos aqui clamando por avivamento, que nós somos um povo que clama por avivamento, nós precisamos construir uma igreja para deixar para a nossa geração. Amém? Mas nós vamos construí-la com fundamentos corretos. Vai acabar isso daqui, porque a gente está tendo a aula de fundamentos, vai acabar na minha vida e na sua. Amém? E quem está assistindo. Amém? Você vai passar suas profecias no fogo, você vai render o Senhor, você vai colocar essa profecia diante de Deus para saber se isso é real. Apóstolo, mas já vieram 3 me entregar, leva 3 vezes ao trono. Pede a resposta de Deus, você não vai perder em nada.
Como que você vai diante de Deus com uma profecia? Bem simples. Imagine você chegando na tua casa e sentando do lado do teu pai. Pai, eu me elevo diante do Senhor, né? Revestido pelo sangue do Cordeiro, me apresento com a minha nova identidade em Cristo, amém? Porque nós vamos diante do trono. Aliás, seria lugar de nós nunca sairmos. Nós teríamos que ficar. Não precisaria falar, eu me elevo às autoridades. Né? Teria que ser assim já. Teria que ser assim mesmo. Pai, deixa eu falar para o senhor. Mas você vai diante de Deus e você vai expor, pai, eu recebi uma palavra profética. 3 palavras proféticas, 4 palavras proféticas. E eu quero render ela diante do Senhor. Eu coloco ela para ser julgada, se ela vem de ti. Bem simples. Se ela vem de ti, julga. Se ela vem de ti, passa com o teu fogo purificador, meu pai, e resplandece essa profecia aqui na terra. Acabou. Está rendido, tudo está rendido, tudo que você entrega e apresenta ao Senhor, não tem mais como ser. E guarda o coração, porque pode ser, né? O coração está com tanta vontade. Né? Não, é assim, a rendição que nós fazemos trata de nós, né? E não dos profetas que vêm até nós. Essas pessoas caminham em lugares, têm contato com pessoas, entram em territórios contaminados, e são essas pessoas que trazem profecias. Até a minha profecia, filho, você tem que levar diante do trono e render. Independente de quem é. Queridos, eu sou uma referência de Deus, amém? Sou uma pessoa de Deus, amém? Mas, entretanto, contudo, tudo precisa ser levado diante de Deus, porque eu não sou Deus. Como o Senhor falou para ela? Homens. A última palavra não é de homem. Não, é de Deus. Se fosse assim, se não tivesse problema nenhum, as pessoas iam profetizar a nossa morte, a nossa falência, iam profetizar cadeias, masmorras para nós, né? E nós íamos permanecer lá. Mas a última palavra é de quem? Então, ponto. Amém? E glória a Deus por isso, né? Que a última palavra é de Deus. Vamos lá para a próxima? Gente, eu amo essa palavra. Essa daqui é uma das palavras que o meu coração estremece. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por e para e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia! Quem criou tudo? Mas o Senhor criou os tronos também. Isso não confunde você? Sabe que minha filha já perguntou para mim, ô mãe, por que Deus criou Satanás? Só dá trabalho. Um dia que a gente estava expulsando, né? Ela era menorzinha. Por quê? Você sabe o que a gente não pensa muito? Que Deus nos deu livre arbítrio. Isso daqui é uma chave muito poderosa e eu gostaria que você anotasse. Livre arbítrio. Dentro de toda essa criação, preste atenção no que eu vou te falar. Dentro de toda essa atuação dos tronos e das trevas,
Dentro de tudo isso, você não perde o livre-arbítrio. Você não perde. Isso é uma composição da criação. Eu posso escolher os caminhos. Todos os dias eu posso escolher permanecer em santidade, permanecer em renúncia, permanecer conectada com o trono do eterno. Eu posso escolher. Você pode escolher. Apóstolo, e quem está completamente pode escolher. Até quem precisa de tratamento químico para deixar da química, pode escolher. Até quem quer sair de uma casa de prostíbulo, pode escolher. Permanecer ou sair. Mesmo ela estando possuída. É óbvio que existem níveis, como o do gadareno, que já habitava dentro dos sepulcros. Nós vamos trabalhar isso nos 3 níveis, que são solo, ar... O quê? Nós vamos chegar nesse módulo, esse é um ainda. Nós vamos chegar nesses níveis, existem níveis. Inframundo esse. Mas a unção quebra o jugo. Não interfere. Todos os dias, como diz o Tales, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas isso é escolha. Mas eu aprendi algo com um mentor que eu tive, muito importante. Se Deus me comissionou para algo, se Ele me chamou para fazer algo, Ele não vai me sustentar? Então não tem um pai, tem um padrasto, um carrasco? O que eu entendo também é que às vezes eu estou no território errado, com as pessoas erradas e fazendo a coisa errada. Aí está tudo fechado mesmo. Agora, quando a gente se alinha no território certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, os céus se abrem, porque ali há a bênção de Deus. Então, preste atenção, Deus não falou comigo para ficar aqui? Ah, vai eu ir para o sul. Para quê? Para apanhar. Não é? Vai eu voltar para casa. Mas existe pessoas com vontade. Mas às vezes não sobra, são períodos, sabe? Tem uma coisa ainda que o apóstolo Léo vai ensinar, isso é ele que vai ensinar, que está relacionado a Paraxá. E o destino de cada ano relacionado com a Paraxá. Isso ele vai ensinar para vocês, no tempo que Deus liberar. Então, existem momentos que nós não estamos preparados para sobrejar, para sobrar. Às vezes nós podemos até desviar, você acredita? Por estar com abastança, por estar bem. Podemos começar a tratar mal os irmãos. Podemos começar a ridicularizar. Gastar demais sem necessidade. Quem nunca? Existe fases da nossa vida que nós estamos no tratamento de Deus. Aí o interessante é perguntar: Pai, o Senhor está me tratando? Ou eu estou em desobediência? Amém? Você anota isso, porque você não vai lembrar no momento da sua guerra. Você vai falar amém para mim, e daqui 3 dias você não se lembra mais disso. Perguntar ao Senhor: se eu estou passando necessidade porque o Senhor está tratando algo em mim, ou se eu estou passando necessidade porque eu estou em desobediência. E escreve assim, importantíssimo. Não é importante, é importantíssimo fazer essa pergunta para Deus. O Senhor vai usar alguém para falar com você.
desobediência. Estamos sendo tratados porque o Senhor, estamos em dificuldade porque o Senhor está nos tratando, ou estamos passando dificuldade porque estamos em desobediência? No propósito, no casamento, Deus mandou a gente fazer algo para alguém, a gente não fez. Deus falou qualquer coisa, a gente, é coisa do meu coração. Mandou não fazer e você fez por conta própria e disse, Deus me mandou. A gente faz essas coisas. Mas lógico que é outras pessoas. O livre-arbítrio está em ouvir ou não. O livre-arbítrio está em obedecer ou não. Por exemplo, vamos dizer que o apóstolo te dá uma direção. E ele encontra em você alguma frequência, algum desalinhamento, algum desses tronos, talvez de nascimento, talvez da fecundação, talvez alguma coisa hereditária, e ele percebe isso, e ele te dá uma direção, para que você saia desse lugar. É aqui que você tem o livre-arbítrio. Alguém vai. Entende? Por isso que nós precisamos um dos outros. Não é que eu está repreendido em nome de Jesus. Não é que a pessoa está possuída e ela decide não se possuir. Entende? Decidi, acabou. Apesar que eu já ouvi testemunhos de pessoas que estavam em roncós, presos, e ouviram alguém adorando o Senhor na rua, e a pessoa ali sozinha decidiu por Cristo Jesus, saiu correndo dali e foi. Uai, se você não tem livre-arbítrio, não morre aí no roncó. Entende que você pode? Mas o livre-arbítrio também está no teu intelecto. Porque se você conhece a palavra, se você é ensinado a palavra, você também pode querer não obedecer aquilo ali. Por exemplo, existem os 10 mandamentos para a humanidade, não é isso? Para todos nós. É um princípio da criação. Mas nós podemos escolher se nós obedecemos 10 ou 9. Não podemos? É um livre-arbítrio. Tem consequência? Tem consequência. A desobediência sempre tem consequência. Né? Deus não é invasor. Sabe? O Senhor não nos obriga a nada. Ele aponta o meu destino, apóstolo. Ele aponta, mas Ele não me obriga a ficar. Eu tenho livre escolha, mas eu tenho as consequências. Entende? Ele dá. E os sinais são bem claros. É como se tivesse uma placa gritando assim para você, sabe? Você já foi em algum jogo? E lá tem um outdoor apontando, beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. É dessa forma. Aponta e você fala, não vou. Mas não tem. Olha o período aqui. Fala, P. Lá no CTG aconteceu isso. O Senhor trouxe uma palavra, né, para a minha vida, para o ministério, e Ele falou assim, eu só quero a sua resposta, sim ou não. Só isso. Então eu tinha a decisão, o livre-arbítrio de escolher. Ou eu escolhia falar sim para Ele, para aquilo que Ele estava falando, ou não. Não tem problema nenhum. Ele falou, mas existem as consequências, né? Até mais. Até breve, né? Existem as consequências, a obediência, e existem as consequências. Então Deus vai me abandonar? Gente, ontem eu ouvi uma coisa muito interessante. Alguém falou comigo. Eu estava vendo uma reportagem, e a pessoa, foi o tempo de mais apostasia da fé. Foi quando o povo judeu foi torturado e morto, né, feito escravo por Hitler, né? Então houve o maior nível de apostasia, e alguém falou assim, olha, quero conhecer esse Deus seu, e eu quero pelo menos 5 minutos diante desse Deus seu, e perguntar onde você estava, quando esse povo aí que te adora, que vai nos lugares, que faz sacrifício, que comparece, quando esse povo estava morrendo e sofrendo na mão de Hitler, aonde você estava? E ela falou comigo, apóstola, como que a gente explica isso? A obediência
ela nos dá proteção. E a desobediência, ela nos leva para o caminho de morte. A obediência nos dá proteção. E a desobediência nos leva para um caminho de morte. E esse caminho de morte pode ser eu, uma apóstola amada pelo Eterno. Alguém que disse sim para o chamado, alguém que disse sim para viver a palavra, para viver o Evangelho, para se dedicar ao Senhor e ao povo dele. Você consegue entender? Imagina o povo judeu, que é a menina dos olhos dele. Gente, a desobediência da menina dos olhos teve consequência? Imagina eu e você. Nós precisamos ter temor. Nosso Deus, Ele é Deus de equidade e... Isso aqui nunca mais pode sair do seu vocabulário. Equidade e justiça. Verdade. Na verdade, a equidade, ela está em mesmo peso, né? Não ter 2 pesos e 2 medidas. Vamos lá? Essa aula aqui, para trazer essa diferença entre astronomia e astrologia, ela foi feita por uma filha minha. A Mônica trouxe esse contexto aqui, e eu quero honrar a vida dela, amém? Porque é uma filha que tem me dado alegria, porque ela faz as aulas, e ela escreve, ela gera, então é uma filha de honra. Vamos lá? Voltando aqui, quem são essas? Exato. E essas constelações têm nomes, né? Não são isso? Só que você conhece só 12, né? Estou apresentando 12 para vocês. Mas tem muito mais que 12. Nós vamos iniciar aqui, tá? Para que você entenda aqui. Vamos lá. Então, estou apresentando 12 para vocês, porque nessas 12 nós vamos localizar aqui os tronos, né? O governo. Depois acredito que será passada algumas outras mais. Vamos lá. Para a melhor compreensão do que o Senhor está nos revelando na sua palavra, quando diz que o sol e a lua podem nos ferir, lembra lá? Precisamos entender o que significa a astronomia e a astrologia. Tem diferença. A astronomia é uma e a astrologia é outra. A astronomia é a ciência que estuda os astros, que são Sol, Lua, os planetas, as constelações nebulosas, galáxias e etc. A princípio, ela foi criada para medir o tempo através do céu, por meio das constelações, ajudando no plantio e na colheita. Deus usou intencionalmente o tempo e as estações com propósitos bem definidos. Isso não é astrologia, isso é astronomia. É conhecimento astronômico. Amém? Então, a astronomia, nós estudamos para alinharmos o tempo, saber o dia de plantar, o dia de colher, o dia de pescar. Amém? Vamos para o próximo, senão nós não terminamos hoje, gente, que essa aula é longa. Daniel 2, 20 e 22. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Gente, ele dá sabedoria a quem? Aos sábios. Ah, bom. Ele dá sabedoria aos sábios. Só um sábio pede sabedoria. Tem como você anotar essa chave? Vai mudar aí a sua história? Esse código? Só um sábio pede sabedoria. Só um sábio pega um shabat,
um dia como esse e se coloca para aprender. Amém? O tolo está no shopping, está no Netflix, mas o sábio, ele está buscando conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Amém? Ele dá sabedoria aos sábios. Salomão pediu o que ao Senhor? Então vamos lá. E conhecimento aos... Ai, gente. Conhecimento aos entendidos. Deixa eu te falar. Só senta para aprender quem entendeu que precisa de conhecimento. Anota. Só senta para aprender quem entendeu que precisa de conhecimento. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Gente, a cara de vocês é o melhor. Vocês nunca viram esse texto? Então a astronomia tá ok? Deu para entender? A astronomia estuda mais para entender o tempo e as estações, ok? Agora vamos para a astrologia? Vamos? Desde os primórdios, os antigos habitantes da região babilônica, devido à sua cultura e adoração de seus deuses, resolveram nomear as constelações segundo as imagens que eles mesmos imaginavam no céu, surgindo assim as constelações conhecidas como Capricórnio, Câncer, Peixe, Aquário, Libra, Virgem, Escorpião, Sagitário, Gêmeos, Áries, Touro e Leão. Da onde que foi nomeado? Mês após mês, numa eterna obediência, ou seja, sem falhar uma constelação, aparece no céu, formando desenhos ou símbolos diferentes para cada mês, executando assim um ciclo completo. Para cada povo, os símbolos se diferenciam de acordo com a sua crença. Os babilônios decidiram gravar as imagens vistas no céu como animais. Porém, com o surgimento do povo grego-romano, eles batizaram esses símbolos como uma roda de animais conhecida como? Dando a eles nomes específicos de acordo com os seus deuses da mitologia grego-romana. Para você ensinar alguém de Roma e da Grécia, se você não colocar o símbolo do signo e escrever lá Capricórnio, ele não vai parar para te ouvir. Porque a mente dele está ligada com a cultura grega-romana, ou a mente dele está ligada com a cultura babilônica. Então, os irmãos devem pensar e falar, nossa, mas esses banners, esses ensinos, tudo está escrito lá, o mês, como que é isso? Vocês trabalham com um signo? Não, nós não trabalhamos com signo. Pelo contrário, nós trazemos luz na escuridão. Amém? Só que para você falar com um romano, você tem que falar a linguagem de Roma. Para você falar com um babilônico, você tem que usar a linguagem de Babilônia. Porque se você usar a linguagem do céu, ele nem para ver. Gente, eu posto um vídeo de dança, de música, 1.500 visualizações assim. Eu posto uma mensagem, não tem nenhuma. Isso é muito triste. Porque a mente, o cérebro reptiliano está condicionado a só ver aquilo que está no seu DNA. E na aula de DNA, você vai entender por que você tem problema com a pornografia. Através da internet.
Isso é sério. Você nem para ver um estudo. Você nem para ver alguém. Você roda o vídeo para cima. Não é assim? Você não para ver só o que te interessa? Pelo que te interessa, você já sabe como está teu DNA espiritual. Vamos voltar para a aula de fundamento. Nós paramos aqui, né? Grego-romana. Eles batizaram esses símbolos como uma roda de animais conhecidas como zodíaco, dando a eles nomes específicos de acordo com seus deuses da mitologia grego-romana. Com isso, surgiu a idolatria dos astros, tornando a lua a dona da noite e o sol o senhor do dia. Inicialmente, a astronomia, que visava prever o início das estações para fins agrícolas, ganhou status de poder divinatório, distanciando a finalidade real para a qual Deus criou o surgimento. Surgindo assim a astrologia. Então, é uma linha muito tênue entre você saber a atuação das trevas nos tronos e você começar a consultar as trevas para saber a atuação dos tronos. Conhecimento é libertador, mas conhecimento também aprisiona, viu? Quiser anotar isso? Conhecimento é libertador, mas conhecimento também aprisiona. Conhecimento precisa ser usado para o fim específico. Porque de um libertador, você pode passar a ser um consultor, ou um atuante, ou um manipulador dos tronos. Tudo em nome de Deus. Livre, como que é o nome? Livre-arbítrio, né? É a palavra, não é? Vamos para o próximo? Conhecendo a diferença entre astronomia e astrologia, podemos entender o que Deus nos disse no Salmo 91 e o Salmo 121. Sobre qual maneira o sol e a lua poderiam nos ferir. O Senhor estava nos alertando sobre o que estava oculto aos nossos olhos, por detrás dos astros, sendo que os astrólogos já conhecem de longa data. Vamos entender o que está escondido atrás dos astros. Com a queda de Satanás, ele levou consigo uma terça parte dos querubins. Eles procuraram um lugar para se esconder e atuar. Encontraram assim os astros para fazer deles os seus tronos. E podemos comprovar isso em Isaías. Paramos aqui. O Senhor criou o sol, a lua, as estrelas. Não foi isso? Até os exércitos, não é isso? Na criação está lá. Então a criação de Deus foi habitada. Por quem? Com a queda de Satanás. Satanás caiu sozinho? Então vamos lá. Com a queda de Satanás, ele levou consigo uma terça parte dos querubins. Eles procuraram um lugar para se esconder e atuar. Então você já sabe que ele não cria. Ele precisa entrar na criação de Deus. Ele cria, ele não cria. Ele precisa da criação de Deus para ele tomar o governo. Encontraram assim os astros para fazer deles os seus tronos. Que astros? Sol, lua, estrelas, constelações. E ali eles edificaram o seu trono. O que é um trono na sua concepção? Um trono é um lugar onde se estabelece um governo. Não é assim? Já viu um trono de um rei? Então ele usurpa a criação de Deus e estabelece o governo dele sobre a criação de Deus. Na queda. Então ele cria, o Senhor cria, e na queda ele usurpa. Ele leva um terço da criação de Deus e ele usurpa o trono.
caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no seu coração, e subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sério, né? Você já tinha visto isso daqui? Dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ué, as estrelas eram de Deus, gente. Foi criação de Deus. Exaltarei o meu trono. Por isso que você vai ouvir falar de trono. Agora você entende o que é um trono? É um lugar de governo. E é desse lugar que ele governa os subordinados dele. E o que é mais triste disso aqui tudo? Para executar o governo dele, ele precisa de seres humanos. Você sabia? Ele conecta com pessoas. Nós vamos ensinar isso já já. Então vamos lá. Quando você se conecta com esse trono, você fala e nem sabe que quem está te governando é Ele. Você atua. Você fere os irmãos, acusa, aponta, judia, expulsa, bate, condena, ora contra. Ele precisa de pessoas com unção, porque pessoas sem unção não serve. Unção. Vamos lá, próximo. Tronos de iniquidade. Lembra o que foi encontrado em Satanás para ele cair? O quê? Então, tronos de iniquidade. Agora você consegue entender? Pai, apresenta as marcas dos tronos de iniquidade. Você sabe o que é agora? Conseguiu entender? Tem alguém que está com dúvida nisso? Se tiver agora. Vamos lá. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Príncipe. Príncipe exerce um tipo de reinado. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E é agora que nós vamos falar do lugar de habitação desses tronos, tá? Governo cósmico. Quando você ouve a palavra cosmo, o que você entende? Isso mesmo. É nesse lugar que é o cosmo. Esse lugar não é a eternidade, viu? Não é o trono do eterno, viu? Esse lugar não é aonde Deus estabeleceu o seu trono. Este lugar cosmo, ele é o lugar onde os tronos estão habitando. Isso, é nessa região. Então, para você subir ao trono do eterno, você encontra a barreira dos tronos. Você está aqui na terra. Você está aqui. Então, eu elevo meu pensamento para o trono do eterno. Eu vou em oração. Só que quando eu passo, tem os tronos e eles fazem pip, pip, pip. Rastreio. A nossa iniquidade é rastreada. Não, iniquidade não é maldade. Vou te explicar o que é. Pecado
Pecado é o que nós praticamos, indivíduo. Transgressão é o que nós sabemos que é pecado e continuamos fazendo. Se arrepende, faz. Se arrepende, já virou transgressão. Você já não é mais inocente nessa área. Já é acusação diante do trono do Eterno. Iniquidade é a sua herança. Herança espiritual. Já vem de geração para geração. Para encontrar iniquidade nele, entende? Já gerou um corpo de iniquidade. Já gerou um corpo de... Pode falar, filho. Transgressão é aquilo que você permanece fazendo e se arrependendo. Fazendo e se arrependendo, caindo e levantando, caindo e levantando. Eu sei que vou cair, caio, mas gosto de cair, mas volto, mas... Transgressão. Sei que é errado, mas faço. E iniquidade é herança. Os teus antepassados já fazem isso de geração a gerações e está dentro. Genética. Também. Trono de iniquidade. Seria... Ele não está preocupado com pecado. Porque pecado você se arrepende e se limpa. Iniquidade está no teu sangue, está no teu DNA. E é esta que eles têm documentos. E é com esses documentos que eles vão diante de Deus e te acusam. E aí, o que Deus pode fazer se tem causa? Entende? Lembra que eu falei que eles não podem fazer nada a nosso respeito sem antes falar com Deus? Lembra? Por quê? Porque tem causa. Apresenta os documentos. Tem. É como um juiz. Entende? É como um juiz. Mandato de prisão. Antagônico, trabalha contra nós, com a nossa sujeira. Isso. Livro. O histórico. Iniquidade. Pecado. Você vai diante de Deus, se arrepende, tá ok. Agora, iniquidade, você sabe o que tem? Sabe? Você vai limpando. Aí tem uma renúncia lá, né? E você vai se arrepender por... Vou falar uma coisa assim, bem... Por adorar a morte. Gente, quem que adorou a morte? Meu pai adorou a morte? Minha avó? Meu bisavô? Sim, mas quantas gerações você vem? Você só conhece seu pai, sua mãe, seu avô. Você não conhece, você não sabe o que seu bisavô, tataravô fizeram. Isso é iniquidade. Tá? É esse termo aí. Você vai contratar o cara, você vai pegar a ficha dele para ver se ele passou pela casa. Antecedentes criminais. O que ele deve. A história dele. Porque nós viemos da onde? Do Éden, né? Foi de lá? E a queda foi aonde? Então é lá que nós temos que ir, queridos. É de lá. É de lá. E eu te aconselho a você está aqui, né? Eu te aconselho a você virar para trás e seguir. Voltar à limpeza. Isso se chama techuvá. Vocês já ouviram falar em techuvá? Isso é techuvá. Voltar à origem. A origem é o Éden. E o Éden era um lugar de delícias. Por quê? Porque existia obediência. Cortou a obediência, o que aconteceu? Dor para gerar, dor para colher, dor para comer. Dor. Perseguição, morte, irmão matando irmão. Vocês já viram isso? Não. Guerra. A iniquidade falando, gritando, berrando dentro da pessoa. E os frutos dela dizem qual espécie ela é. Sério, né? Então nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Não é contra os nossos familiares. E não é contra os irmãos. Nós temos que lutar contra os principados e as potestades. Eles têm documentos. Como que a gente luta contra eles? É indo diante do trono do Eterno e se rendendo. Se humilhando, pedindo perdão. Está vencido. Se não existe causa, não tem como ele te acusar. E para não existir causa, você precisa se arrepender. Amém?
Esse é o primeiro passo. Arrependimento. Anote aí. Arrependimento. Agora nós vamos falar do cosmo. Cosmocrator. Em grego, né? Senhor do mundo, príncipe desta era, a autoridade desses príncipes se limita às esferas cósmicas. A palavra cosmos significa bem ordenado ou ornamentado. E metaforicamente significa mundo. Lembra? O mundo jaz do maligno. Governo eterno. Pantocrator. Aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Governador de tudo. Todo-poderoso Deus. Abram em Apocalipse 1:8. Alguém lê para mim, por favor, bem? Ou eu também posso abrir aqui que eu estou com o microfone. Apocalipse 1:8. O mestre declara: eu sou o A e o Z. Eu sou Deus que é, que era e que está para chegar. Eu sou soberano e poderoso. Essa tradução é a mensagem. Agora eu vou pegar outra tradução. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso daqui pode ficar um pouco confuso, porque você vai falar o que o cosmo tem a ver com o governo do Todo-Poderoso. O cosmo não pode atuar sem o governo de Deus. A lua não pode parar. Você acha que se fosse da vontade de Lilith, ela já não tinha parado, não estava só o sol queimando nós? Mas não pode. Se sujeita ao trono de quem? Do eterno. Eu sou o começo e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está acima. Então preste atenção. Nós conhecemos autoridades. Quem está acima é governo. Quem está aqui, governa aqui. Quem está aqui, governa aqui. E assim sucessivamente. Então o trono do eterno está sobre todos os outros tronos. Você consegue entender? O trono do nosso Deus está acima de todos os tronos. Apóstolo, então por que a nossa guerra é tão violenta, se Deus está acima de todo o trono? Porque nós temos iniquidade, pecados e transgressões. Depois de nós consertarmos essa base de pecados, que são individuais, transgressões e iniquidade, depois que nós consertarmos isso aqui, aí nós vamos para a natureza. Porque nós limpamos a parte que nos acusa. Só que a nossa natureza precisa ser transformada. A natureza animalesca não se sai com arrependimento. A natureza animalesca se sai com transformação, com reconhecimento. Não é de pecado, mas é do quanto ruim eu e você somos. É do que o pecado originou em nós, como nós somos transformados e modificados com a ruindade nossa e dos nossos antepassados. Aqui já está falando de um outro nível. Aqui está falando de cair as cascas. As cascas são as consequências do pecado. A palavra diz que nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. E nós nos tornamos como os tronos. Quando fazemos comércio, nos tornamos violentos, agressivos. Aí nós se arrependemos pelo comércio e fica a natureza. E o que faz com a natureza agora? Leva para a cruz. Agora você precisa reconhecer a tua violência. Senhor, você tem que reconhecer que você tem esses sentimentos, mas principalmente tem essas atitudes. Quando você fica mascarando, enquanto você não assumir
que você é assim, não há transformação. O Senhor só pode transformar aquilo que nós reconhecemos que somos. E aquilo que nós confessamos diante dEle, que nos tornamos. Não há transformação naquilo que eu e você não reconhecemos. Não há. Eu posso reconhecer na Keila, mas ela não é transformada porque eu reconheci. A Keila só vai ser transformada no dia que ela se der conta que ela tem as cascas, que foi o quê? O resultado de anos e anos de pecado. Quantos anos, Keila? 39 errando, 39, talvez não pecando com tanta ênfase, mas dando resposta à altura, não tem? Colocando a pessoa no lugar dela. Ai, gente, que inocência nossa, né? A árvore dá fruto de quê? Do que ela é. Se fazendo de santo. A árvore dá fruto do que ela é. Não adianta eu falar que eu sou, que eu faço, que eu ensino, que eu aconteço. É o que é o que você come de mim. É o que você come, o que alimento. Principalmente vocês que convivem muito um com o outro, o que você dá para o teu irmão é a tua árvore. Não é o que você dá para mim, que estou aqui, entende? Quanto? Um dia. 3 meses. Entende? Você é aquilo que você dá em casa. O frutinho que você dá lá, não tem? Quando alguém briga com você, você fala, menino, quieta. Esse é o teu fruto. Por exemplo, vamos pegar o trono de Judá, que guerreia contra Judá, Marte. Quais são os frutos que Marte dá? Guerra, violência, imoralidade sexual. Por que fala trono de iniquidade? Porque essa iniquidade está em quem? Na linhagem. E é o fruto de quem? De Marte. Entende? É uma árvore que tem as suas raízes na genealogia e que dá frutos de quem? Então vamos lá, toda vez que eu sou soberba, toda vez que eu sou prepotente, toda vez que eu me acho que eu sou melhor, estou mais, entende? Estou num nível mais... Não, eu estou... Entendeu? Carne seca é bom, eu gosto de carne seca. Como é que chama aqui? Eu gosto, Shark. Eu sei, eu estou brincando. Tem mesmo essa expressão, eu falo dela às vezes. Mas todas as vezes que eu acho que eu já... né? Estou dando fruto do quê? Leviatã. E você pode chorar, se espernear, você pode bater com a cabeça aqui nessa coluna. Você está dando esse fruto, guerreiro. Você está, ué. Nós estamos comendo isso aqui do você. Quando a gente encosta. Então não tem o que fazer. Nós temos que reconhecer. Só sobra para nós reconhecer e voltar atrás. Lembra até chuvar? Caminho de volta. Que caminho de volta é esse? Tem gente que confunde. Tem gente que pensa que o caminho de volta é voltar para a igreja que estava, para o povo que estava. Tem nada a ver com isso. O caminho de volta, queridos, consertar suas bases. Com Deus. Deixa eu te falar, as pessoas que desentenderam com você estava ligado com um trono e ela com outro. Só foi isso. Porque quem está ligado com o cordeiro não desentende com ninguém. Quando um quer, dois briga. Então, você desentendeu com alguém, você estava num trono e ela no outro. Ou ela estava agarrada num trono e te bateu, e você agarrado no outro e respondeu. Só foi isso, mais nada. Então, adianta você ir lá guerrear com alguém que está agarrado no trono? Não, guerreia com o trono e fica em paz. Se limpa dele. Por que ele teve a autoridade de ir lá te jogar no chão?
Porque tinha marca. Seja da ira, da violência, ou de qualquer que seja. Agora, não tem lugar melhor para nós descobrir quem nós somos que a nossa própria casa. Não tem. Porque aqui a gente faz uma postura, né? Shalom, né? Em casa é, quê? Tá bom o quê? Então não tem lugar melhor. Você quer descobrir quem você é? Se analise. Em casa. Com a pilha de roupa, com a pilha de louça, com as contas para pagar, com o que está atrasado. Como que você reage? É aí que a gente sabe quem nós somos. Não tem outro caminho para nós. Reconhecer. Nós somos a resposta que nós damos. O que fazem conosco não determina quem nós somos. Tá? Falou mal de nós, judiou de nós, bateu em nós. Não determina quem nós somos. É a resposta que nós damos, que diz quem nós somos. Amém? Isso daqui é tremendo. Não é o que as pessoas fazem com nós que determina quem nós somos. Ou o que as pessoas falam de nós. É a resposta que nós damos. Você vai ser julgado por aquilo que você foi condenado. Não é isso? Mas e se você não fez? Não fez. Agora, o que você não pode é fazer aquilo que te acusaram, porque daí você é aquela árvore. Amém? Exato. Porque não é o que as pessoas falam. As pessoas podem falar o que quiser de você, meu irmão, minha irmã. Agora é o que você responde. É o que diz que você é. Você olha para a árvore e fala que é limão, é limão, é limão, é limão, é limão, é limão, essa árvore é limão, e é limão ruim da pior espécie, não chupa, não chupa, não chupa. Não beira essa árvore. Chega no tempo de ela produzir amoras. Precisa responder alguma coisa? Produção é de amora, doce, gostosa. Aonde está a acusação que era limão? Ninguém nem lembra. Agora, se você produzir limão, qual pé que você é? Limão. Não mude a sua essência pelas acusações que te fazem. Não mude a sua essência. As acusações não determinam o seu DNA. Nem a sua essência. Por conta das acusações que te fazem. Pode mudar. Então entendemos que o trono do eterno, o trono de Deus está acima de sobre todos os outros tronos. Amém? E que para nós nos elevarmos às regiões celestiais, nós subimos ao trono do Cordeiro, passamos os demais tronos. É por isso que a gente fala, nos embanha nas virtudes do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Porque se houver alguma coisa em nós estamos escondidos. Amém? Aleluia? Aleluia. Vamos lá. Deus tem o seu trono sobre os querubins. O Senhor permanece sobre os querubins de fogo resplandecente. Para o Criador não seria suficientemente excelente se assentar sobre um trono de ouro ou qualquer outro material. Portanto, os querubins, que representam o máximo de esplendor da criação, são os assentos viventes de Deus, seus verdadeiros tronos. Tu que tens o trono sobre os querubins. Salmo 81. Você vai achar essa tradução na Bíblia judaica completa, tá? Essa é uma Bíblia que eu te aconselho a ter. A mensagem. É.
Essa Bíblia Mensagem, ela é muito boa para você ministrar para as pessoas que são melancólicas, fleumáticas. É uma linguagem que tem o coração delas. Eu gosto, sabia? A Bíblia Judaica Completa, ela é a mais próxima do original, por ser original. Por ser pega a escritura original e apenas traduzida. Completa. Não. Judaica Completa é uma Bíblia barata, gente, e excelente material. Lê aí Salmo 81 numa outra tradução. Lê em voz alta aí, por favor. Você vai ver que está diferente. Porque quem traduziu a Escritura falou, não, isso aqui fica muito complexo para as pessoas entenderem. Como assim que Deus está assentado em cima dos querubins? Entende? Lê aí para você ver. E qual é a tua tradução? A CF? King James? Tá bom a tua tradução. Nessa daqui. Já houve aqui que eu já tive problema com a King James, principalmente no calendário. Em datas, por exemplo, de Sivan, ela fala uma data diferente. Mas aqui tá boa. Então tá claro, né? Tu que tens o trono sobre os querubins, acima dos querubins ou sobre os querubins. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado entre os querubins, Salmo 91. Você conseguiu fazer uma ligação aqui? Os entendidos entenderão. Você conseguiu pegar um contexto, e o mesmo contexto no capítulo no primeiro versículo? Conseguiu? Aqui fala que o Senhor está sentado, o seu trono. E aqui também fala, tremam, porque Ele está sentado entre os querubins. E os dois estão no início. Por quê? Está diferente? Como está a sua? A minha está, Senhor, tem sido nosso abrigo sempre, de geração em geração. Judaica. Uhum. Tem diferença nas traduções. Pode ir para o próximo. De todos os profetas nas Escrituras, Ezequiel foi o que mais recebeu revelações sobre esses seres, nos relatando a natureza dos querubins. Para você entender sobre querubins tronos, primeiro você tem que conhecer querubins legítimos, santos. Você precisa entender. Vamos lá? Ele também nos fala sobre Lúcifer e a sua natureza querubínica, revelando que Satanás, a princípio, havia sido um querubim criado sem pecado nem maldade, e mostra como este se corrompeu, perdendo sua autoridade e esplendor, mas conservando sua natureza querubínica. Você consegue entender aqui? Que você não perde o título. Grave, né? Você não perde o título, você continua atuando, mas com a natureza caída. Agindo com a natureza caída, sentenciando, maldizendo, caluniando, difamando, denegrindo, passando os outros para trás, dando nó, roubando. Criado sem pecado nem maldade, mostra como este se corrompeu, perdendo sua autoridade e esplendor, mas conservando sua natureza querubínica. Ele manifesta sua posição ao trono de Deus através do governo com os querubins caídos e com os tronos que ele estabeleceu nos astros, para fins de usurpar e receber a adoração direcionada a Deus para ele. Adoração direcionada a Deus para ele. Por que nós estamos sendo ensinados a prestar conta e devolver toda a adoração ao Senhor? Como Deus está sentado no céu e usa a terra como estrado dos seus pés, esses querubins também encontraram dentro do universo criado
criando maneiras de reinar e governar sobre a terra. Mas com a idolatria dos povos, se deu legalidade para influenciar e trazer características para nós e nossos familiares. Nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. Por isso, Deus nos adverte na sua palavra sobre o sol e a lua, dizendo que eles podem nos tocar. E Ele diz que o único que pode nos proteger e nos guardar com isso, Ele nos revela pelo Espírito quais são essas influências, nos trazendo luz e consciência de que eles existem e estão nos influenciando. Podemos adquirir pelo poder e relacionamento íntimo com Ele, o Senhor, a capacidade de nos defender, recebendo as armas corretas para cada tempo e para cada estação, combatendo e desativando as influências sobre as nossas vidas e descendências. Amém? Então nós nos tornamos semelhantes, mas em Cristo, em Deus, nós recebemos armas para lutar contra as atuações, as influências e as naturezas caídas. Próximo.